Olá, você acompanha o Diálogo Brasil. Hoje a gente vai conversar sobre boatos e notícias falsas na internet, um problema que tem crescido no Brasil e no mundo. Geralmente com um tom mais alarmante e manchetes chamativas, as notícias falsas e os boatos se alastram com facilidade pelas redes sociais, pegando desprevenidos muitos leitores. Mas existe uma fórmula para identificar esse tipo de notícia? Como evitar ser um divulgador de boatos? Existe punição para quem propaga isso na rede? Para discutir este problema, nós convidamos o pós-doutor em comunicação e professor da Universidade Católica de Brasília, Luiz Carlos Yazbek, e o mestre em comunicação e sociedade, também professor da Universidade Católica, Gerson Scheid. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Antes de começar a entrevista, vamos relembrar alguns casos de notícias falsas que geraram repercussão nas redes sociais. Com o acesso cada vez mais fácil e frequente ao mundo virtual, vieram também os boatos divulgados por redes sociais, e-mails e sites. Frente a isso, surgiu um novo filão de agências de notícias, aquelas criadas para checar o grau de veracidade das informações que circulam por aí. Um dos destaques recentes dessas páginas se refere ao boato de que a vacina de febre amarela aplicada no Rio de Janeiro só vale por 3 anos. A agência Lupa.com explicou que essa informação é mentirosa e ajudou os leitores a entenderem o que deu origem a esse falso entendimento. No site boatos.org, outros pedidos dos internautas para apuração de informações duvidosas foram esclarecidos. É o caso de uma carta de repúdio que o deputado Tiririca teria escrito aos políticos mencionados na delação premiada de executivos da Odebrecht. A agência dedicada à checagem vasculhou as redes sociais do parlamentar e verificou que o texto atribuído a ele não é verdadeiro. De tempos em tempos, quando as eleições se aproximam, o WhatsApp e o Facebook são usados para a veiculação de outra informação incorreta. A de que se 51% dos votos forem nulos, a eleição é cancelada e os candidatos são trocados. Essa informação é falsa, porque quem decide o resultado são os votos válidos, ou seja, descontados os votos nulos e brancos. Esses são apenas alguns dos muitos exemplos que podemos ver diariamente em nossos computadores e celulares. Bom, essa história de que 51% dos votos nulos cancelam uma eleição é muito antiga, né? De 2 em 2 anos, nós jornalistas temos que fazer reportagem explicando que não é verdade. E mesmo assim, com várias reportagens em todos os meios, sempre tem gente com dúvida sobre esse assunto. O poder de uma mentira é maior do que várias tentativas de esclarecer a verdade? Bom, com certeza, não é? Os fatos negativos têm uma repercussão muito maior que os fatos positivos. Notícia ruim é notícia boa, não é? Bad news, good news, é aquele provérbio norte-americano que fala que notícia é o que choca, é aquilo que tem um teor negativo. Então, em relação à mentira e à verdade, a mentira é negativa e por isso ela tem uma força cultural muito maior do que a verdade. Uma força mobilizadora das pessoas, mesmo porque isso pode ser explicado de várias maneiras, mas a maneira mais corrente é que aquilo que causa mais medo também gera maior atração. Não necessariamente medo, mas chama atenção, esse caso dos 51%, por exemplo, é uma informação que chama atenção? Não é? Chama atenção pela surpresa, pelo ineditismo da coisa, pela contrariedade que isso causa com os nossos sonhos, nossos desejos e tal. Então, evidentemente que jornalisticamente falando, né, a mentira tem muito mais peso que a verdade. Professor Gerson, e é possível eliminar uma mentira altamente propagada como essa? Existe algum caso que você conhece de que realmente conseguiu-se eliminar uma mentira? Olha, Manuela, eliminar a mentira é difícil, né? Porque ela se propaga pelas redes sociais hoje em dia para lugares que a gente não tem como controlar, a gente não sabe para onde ela foi. Porém, já tem alguns mecanismos para tentar prevenir com que essa mentira ela tenha ares de verdade, né? Então, alguns sites hoje eles já criam alguma espécie de checagem dessas notícias. O Facebook, ele hoje é a maior rede social do mundo, ele já está implantando um mecanismo de checagem sem causar qualquer tipo de censura, mas quando você compartilhar um conteúdo que os apoiadores do Facebook nesse sentido eles identificaram
que a notícia ela tem algum questionamento possível a ser feito, ele já vai avisar, olha, ao compartilhar isso, você precisa saber que essa questão está sendo discutida ainda, não sabemos se ela corresponde aos fatos ou não. Porque a questão da verdade é difícil, né, professor Esbeck? Saber quando é verdade e quando não é. A verdade, ela é mais próxima dos fatos, mas não é uma verdade absoluta. Bom, você falou do Facebook. A gente vê que nessa era de redes sociais, de WhatsApp, a gente tem uma impressão de que circulam mais notícias falsas do que antes da era da internet. A internet, a gente pode dizer, professor, que ela potencializa a formação de mais mentiras, de mais notícias falsas, ou ela só faz circular mais? Qual a sua percepção? As duas questões que você coloca são pertinentes, né? Primeiro o seguinte, a internet, as redes sociais tecnológicas, porque sempre existiu rede social desde a pré-história, né? Isso não é uma coisa moderna, né? Elas sempre foram lugares de proliferação de versões da realidade. E essas versões nunca correspondem exatamente ao fato tal como é o fato. A gente sabe que mesmo jornalisticamente a notícia não é o fato. A notícia é uma versão do fato. Tanto que o mesmo fato pode gerar várias versões, não é? Então nós temos que relativizar essa questão da verdade nas redes sociais e no jornalismo. Agora, a segunda questão que você coloca, que eu também vejo pertinência, é que a rede social ela possibilita o anonimato do produtor da informação. E quando você não é identificado, quando você mesmo tem um personagem, um avatar ou um personagem fake, você pode se dar o luxo de inventar o que você quiser, porque você vai ficar impune, porque não vai ser localizado. Então a questão do anonimato estimula demais a proliferação da criatividade fantástica das mentiras, não é? Que se a gente for também pensar bem, não é? Elas não são tão assim inidentificáveis como a gente pensa, não é? Bom, e é isso que eu vou passar então para o professor Gerson. Pistas, dicas de como identificar uma notícia falsa. Até para jornalistas, às vezes é muito difícil. Às vezes é uma história realmente inédita, que precisa ir investigar de onde veio, mas às vezes a linha é tão tênue entre a verdade e aquilo que foi inventado. Esse assunto está sendo discutido no mundo inteiro, né? Porque estamos todos preocupados com a questão das notícias falsas, impactando eleições nos Estados Unidos, no Brasil, na Alemanha. Então já tem alguns mecanismos para identificar a estrutura da notícia quando ela tem cara de falsa. Então quando a notícia ela é alarmista, ela não usa fontes. Fulano disse tal coisa, fulano disse outra coisa. Quando não tem fonte, quando ela é alarmista, quando pede para que você compartilhe, né? E se o site onde ela está postada é de uma fonte que você não conhece, tipo, nunca ouvi falar desse site, duvide da notícia, porque ela tem condição de ser uma notícia falsa. Então, esses são alguns mecanismos, a estruturação da notícia, a falta de fontes, pedir para você compartilhar, e ela vir de um site completamente desconhecido, porque o problema é que essas notícias falsas, elas, embora tenham a questão do anonimato, elas são postadas muitas vezes em sites que tentam ser similares aos sites que a gente já conhece. Então, por exemplo, cópias do G1, cópias da EBC, cópias de vários jornais, onde a identidade visual é muito semelhante, mas na verdade quando você vai se aprofundar, analisar aquela página, ela não é. E tem literalmente endereços que são cópias. Às vezes a gente vê um site de notícia que a pessoa copiou e colocou uma coisinha diferente que às vezes é imperceptível. Exatamente. Da BBC, recentemente tinha um site da BBC altamente divulgado que era com 2 letrinhas diferentes apenas. Eles tentam imitar a realidade, né? Assim como eles tentam criar uma outra realidade a partir da notícia que eles estão publicando. E uma questão é que essas notícias falsas, quando disseminadas, elas pedem para que as pessoas entrem nesses sites, o que gera renda publicitária. Então, disseminar notícia falsa gera renda para quem disseminou. No caso dos Estados Unidos, um rapaz ele conseguiu $25 mil com a publicação de notícias falsas sobre o Trump. Sim. Então, veja, é uma... E ele confessou. Ele confessou. Então, é uma questão, gera renda, então eles vão tentar fazer com que se pareça muito com verdade para que você consiga compartilhar sem estabelecer filtros. Tá ótimo. Nós ouvimos algumas pessoas nas ruas e vamos ver se elas costumam receber notícias falsas nas redes sociais e nos aplicativos de mensagens. Eu costumo receber muito que o Lula vai ser preso. Todo dia, amanhã, parece que o cara foi preso, né? E a gente fica em dúvida, sem saber de verdade, né? Tal político foi preso.
Inclusive hoje eu recebi uma, porque tá tendo aquela tensão entre o Trump e o Kim Jong-un na Coreia, e falou, o Trump declarou guerra à Coreia do Norte. Meu Deus! Aí eu fui pesquisar e não era verdade. Principalmente notícias sobre política, está sendo bem comum também notícias falsas. Notícias falsas sobre as ações do governo também estão sendo bem comuns, eu acho. Nessa questão da Lava Jato, por exemplo, muita notícia falsa de pessoas que não cometeram crime, né? E que aí a notícia sai e depois, quando a gente vai ver no processo, quem tem acesso a processo, etc., vê que não é nada daquilo. Acho que um assunto que vem bem viralizando nas redes sociais é essa história de baleia azul, de suicídio, dessas meninas adolescentes, e as pessoas vão se assustando. E, ao meu entendimento, assim, isso é um assunto que a gente tá no dia a dia, a gente às vezes não tem como checar, não tem uma fonte. Professor Luiz Carlos, política é um terreno fértil para essa história de notícia falsa, né? Com certeza. Eu penso sempre antes de julgar uma notícia falsa, eu penso que a gente deveria ter um cuidado muito grande em entender por que a notícia falsa tem tanta repercussão. Ao invés de a gente ficar entendendo por que criaram a notícia falsa, a pergunta deveria ser, por que essa notícia pegou? Porque quando a notícia falsa pega, é porque, de certa forma, ela está alimentada no imaginário das pessoas. Existe um imaginário coletivo predisposto a esse tipo de coisa e que dá vazão a isso e que propaga isso aí, num fenômeno que a gente chama de boato, fofoca, né, que é um fenômeno tão antigo quanto a humanidade. Isso não depende de internet, depende de existir gente no mundo, né? Então, quer dizer, quando as coisas combinam com os desejos inconfessáveis das pessoas, isso tende a circular no underground da comunicação, que é o boato e a fofoca, aquela notícia não autorizada, né? A notícia não autorizada, ela é de uma riqueza muito grande para estudo de quem está na área da comunicação. Acho que a gente não deve olhar para o boato, para a fofoca, para o fuxico, de uma maneira assim, a desprezar esse tipo de coisa, como se fosse coisa de gentinha, coisa de quem não tem o que fazer, não é? Esse é um fenômeno comunicativo que merece estudo aprofundado. Eu mesmo desenvolvi alguns estudos sobre isso, andei publicando uns textos sobre fofoca e boato, nos quais eu mostro que a função sociológica, antropológica disso, ela vai muito além da falsidade ou da verdade. A fofoca ou boato une as pessoas, é elemento de coesão do grupo. Quando alguém vira para o outro e diz, eu vou te contar alguma coisa, mas não conta para ninguém, não é? Você reforça o laço de amizade, de confiança com essa pessoa, que por sua vez não vai confiar em você, mas vai passar isso para um outro, né? E essa corrente que se forma é uma corrente, de certa forma, de confiança entre as pessoas, proporcionando efeitos laterais, né? É lógico que a gente está discutindo aqui o grau de verdade ou de distanciamento da verdade que essas notícias trazem. E isso é uma outra questão. Eu só quero chamar a atenção para o fato de que há muito de questões assim mais profundas a serem investigadas quando a gente fala nisso. Mas qual que é a particularidade da internet nesse contexto? Bom, a internet ela é a primeira vez onde a gente consegue criar um meio de comunicação onde todos os usuários têm a condição de produzir conteúdo. E alguns autores vão dizer que se você não produz conteúdo, ali você deixa de existir. Então há uma necessidade constante de publicar. Para se fazer presente ali você precisa disseminar informações. Então, nem sempre nós produzimos conteúdo próprio. Muitas vezes nós buscamos conteúdos para trazer para a nossa rede social, para o nosso Facebook, para o nosso Twitter. Em parte para mostrar que nós somos antenados, ou porque uma outra notícia ela faz uma aderência à nossa personalidade, mostra o quão culto eu sou, quão ligado nas questões políticas eu estou, ou reforça um posicionamento político. Então eu vou atrás de conteúdos para alimentar a minha rede social como se ela fosse um veículo de comunicação. E muitas dessas informações, quando eu encontro as falsas e elas aderem ao meu pensamento político, ideológico, eu compartilho ali e isso causa uma disseminação completamente descontrolada, como um vírus mesmo. Bom, dentro desse universo de notícias falsas, surge aí o conceito de pós-verdade. Um conceito que ficou famoso, foi considerado inclusive a palavra do ano de 2016 pelo dicionário Oxford. Queria que o senhor falasse então desse conceito de pós-verdade. A gente já teve a oportunidade de discutir isso na academia, né, na universidade, e a pós-verdade é um eufemismo, né, vamos dizer assim, mais intelectualizado,
né, para esse tipo de coisa que a gente está chamando de mentira, né, para esse tipo de distanciamento das questões que um fato pode evidenciar por motivos ideológicos, por interesses outros que sejam econômicos, né, sociais, de qualquer outra origem. Né? A gente percebe que quando a gente fala em pós-verdade, a gente está falando numa verdade diferenciada. Né? Então, o que a gente tem que discutir não é bem o pós-verdade, é o que é a verdade nesse caso. É uma questão filosófica, né, que gerou a história da filosofia, surge com essa pergunta, o que é a verdade? Né? A verdade é a versão interessada da realidade? E o que é pós-verdade? Né? A pós-verdade seria a verdade, o interesse em cima de uma versão interessada. Ou seja, a ideologia marcando aí, né, como diz o professor Gerson, marcando os seus pontos de contato. Né? Ou seja, toda notícia ela é interesseira, interessada, e algumas forçam essa distorção de verossimilhança com os fatos para poder atender a esses interesses ideológicos. Eu acredito que isso aí não é errado nem certo, isso é um fenômeno humano. Né? Sempre foi assim. Toda notícia traz sempre o interesse de quem divulga a notícia. Todo jornal ao noticiar um fato já denota ali qual é a ideologia do jornal, qual é a ideologia da revista, qual é a ideologia do programa de televisão que está colocando aquela notícia, mesmo porque se as notícias fossem desprovidas de ideologia, todas as notícias seriam iguais sobre o mesmo fato. Porque elas são diferentes. Porque há percepção diferente das pessoas e há interesses diferentes em ver esse fato, né, num contexto também de interesses. Mas você tinha falado agora há pouco sobre as eleições nos Estados Unidos. E foi justamente no contexto das eleições que surgiu esse conceito de pós-verdade, não é? A pós-verdade é você conseguir, nessa linha do que o professor Yazbek colocou, você inserir naquela produção noticiosa ou naquele conteúdo as tuas emoções, as tuas ideologias, o que você pensa sobre o mundo, e isso ganha áreas de notícia, né? ser compartilhado. Então eu falo até para os meus alunos assim, hoje as pessoas compartilham seus conteúdos no Facebook, aqueles conteúdos que estão cheios de opinião. Às vezes a gente prejudica a vida de alguém baseado numa opinião, a gente compartilha um conteúdo sem saber qual a fonte dele. Por quê? Porque me interessa. Então eu julgo pessoas baseadas na opinião hoje em dia. Pessoas estão sofrendo por causa da opinião das outras. Então assim, você construir notícias em cima de opiniões, emoções, desejos, isso causa um impacto muito grande quando isso ganha um volume maior de penetração dentro daquele grupo. Né? Então assim, a pós-verdade ela vem mostrar que hoje não se busca mais a verdade. Se algum dia se buscava melhorar, observar os fatos para tirar dali uma verdade, agora os fatos não interessam. Interessa o meu posicionamento. O posicionamento é este e é em cima dele que eu vou julgar alguém, é em cima do meu posicionamento que eu vou manipular alguma coisa. Então é o meu posicionamento político, ideológico, as minhas emoções que passaram a importar e não mais a verdade. Mas essa naturalização, ela tem um limite, e o limite é a ética. Né? É um assunto que a gente precisa falar dele. Ou seja, a ética vai estabelecer os limites, até quando essa verdade, essa pós-verdade, essa falsificação interessada e interesseira da realidade, ela pode trazer prejuízos para as pessoas. Né? A ética jornalística precisa ser tremendamente assim, chamada nessa discussão. Senão a gente vai entender que toda mentira é natural, faz parte do ser humano e por isso mesmo pode graçar sem nenhuma sanção, sem nenhuma repressão e tudo. Tá ótimo, a gente vai fazer agora um intervalo e volta daqui a pouco com a nossa conversa sobre boatos e notícias falsas na internet. O Diálogo Brasil está de volta. O nosso assunto hoje é notícia falsa na internet. Nossa produção também foi às ruas para saber quais os cuidados que as pessoas tomam quando suspeitam de uma informação que recebem nas redes sociais.
Já pela frase na questão do Facebook, da formatação do Facebook, né, pra chamar a atenção, então, você não vai acreditar o que aconteceu com essa pessoa, umas coisas assim, entendeu? Já começa com essas frases sensacionalistas, já vê que não tem, entendeu? Não tem muito embasamento. Minha avó sempre recebe notícia falsa pelo WhatsApp, aí ela repassa para todos os grupos da família, porque tem vários grupos diferentes. E ela repassa para todo mundo, e todo mundo, não, como assim isso está acontecendo? Aí você tem que sempre mandar, vó, isso não é verdade não, eu vi uma notícia e tal, falando que isso era mentira. Todo dia, assim, em grupo de família aparece alguma coisa, tipo, tem muito notícia de assalto, de sequestro, umas coisas, mas normalmente eu também costumo ignorar. Normalmente quando eu acho que é alguma coisa mais séria, eu procuro na internet para saber. A gente fica pelo bom senso mesmo, né? Tem coisas que são absurdas, né? E a preocupação que a gente tem com essas informações é que mexe com a conta bancária, que você tem que ter alguns cuidados, né? Mas eles estão no dia a dia criando alternativas para enganar a gente, né? Tem que ter muito cuidado. Eu olho em outros lugares, eu pesquiso vários, tipo vídeo, notícia mesmo. Eu não olho só o que tá lá, eu pesquiso mais. Bom, Jess, no bloco anterior você já tinha falado um pouco sobre essa questão dos cuidados que as pessoas têm que tomar para detectar uma notícia falsa. Mas a gente viu aí muito interessante uma das pessoas falando que a avó sempre compartilha, né, notícias falsas. A gente percebe que as pessoas mais velhas têm dificuldade com esse crivo, não é mesmo? Não é só as mais velhas. Nos Estados Unidos, uma pesquisa recente mostrou que os jovens, eles também não conseguem identificar a confiabilidade dos fatos. Então, eles estão estudando isso, porque eles achavam, de fato, que eram apenas os idosos. Por quê? Porque eles não têm uma cultura digital muito forte, não são nativos digitais. Então, eles estão atrelados a uma lógica diferente em algumas práticas desses jovens. Mas também hoje os jovens eles não conseguem identificar a fonte de determinada notícia. Eles vão recorrer ao Google, mas o Google também está cheio de sites que não são verdadeiros. Então, tudo que eles têm acesso, nem sempre eles têm acesso e nem sempre eles vão verificar. Mas, de fato, os avós, as pessoas que não são nativas digitais, elas veem uma notícia com cara de verdade e aderem ao posicionamento dela. Então, minha avó, que não gosta do governo X, ela recebeu uma notícia que fala que o governo X é corrupto. Ela vai imediatamente compartilhar, porque isso adere ao posicionamento dela. Tipo, viu, gente? Olha, essa notícia aqui, eu sabia que era assim, vejam só. Então, a notícia, ela encontra ali, foi isso que o professor Yasbeck comentou, né, elas estão predispostas no imaginário a receber determinada informação. Quando ela recebe, compartilha, porque reforça o posicionamento dela ali. Então, isso é problemático. E isso está acontecendo tanto com idosos quanto com os jovens. E não adianta falar, né? Toma cuidado na hora de compartilhar, que você pode estar compartilhando uma inverdade. Elas continuam sendo propagadas, né, professor? Pois é, ele falou de ingenuidade, que seria um privilégio ou uma característica mais dos idosos. Eu creio que isso aí é uma característica da ingenuidade, de modo geral, seja dos idosos, das crianças e das pessoas adultas ingênuas. E quem que é ingênuo? Quem acredita em tudo que vê, quem não critica, quem não duvida, não exerce a dúvida sistemática sobre as coisas, não é? A gente aprende a lidar com o mundo, a desconfiar das coisas também. Acreditar pura e simplesmente em tudo é uma atitude ingênua que pode nos colocar em alto risco, não é mesmo? Então, veja bem, a questão da confiabilidade. E uma questão cultural também que está aí, que é aquela que diz o seguinte: o que está escrito é verdade. Se escreveu é porque aconteceu. Né? A força ainda que a cultura escrita tem, atualmente, mesmo nos meios digitais, aquilo que está escrito é verdade porque alguém escreveu. Ou seja, se falou eu posso duvidar, mas se escreveu é porque é verdade. Tem gente que lê livros e entende, se está escrito no livro é verdade, porque alguém escreveu e está lá registrado. Né? Como também a escritura do imóvel, né? Se escreveu, o imóvel é seu. Se não escreveu, ele não é seu. Então essa força da escrita ainda está na nossa cultura como um critério de verdade. O que a gente vê hoje é que jovens, adolescentes, por exemplo, estão perguntando menos as coisas para os adultos. Por que eles não perguntam? Por que eles são menos curiosos que os adolescentes de outra época? Eu acredito que não. Mas eles não perguntam porque eles não acreditam que as pessoas mais velhas têm respostas tão verossímeis como aquelas que eles vão encontrar no Wikipedia, onde há um monte de distorções, um monte de informações não checadas, né? Mas eles vão ler no Wikipedia, vão procurar no Google, e aquela informação que eles leem para eles é verdade e se satisfazem com isso. Não exercem a crítica, não exercitam a dúvida sistemática que Descartes
nos ensinou que é o motor do conhecimento, é duvidar das coisas. Quem não duvida não conhece, não é? Então, veja bem, o que a gente está passando agora, nesse momento, é por uma fase de credibilidade absurda nos meios de comunicação digitais, não é? Aquilo que, de certa forma, existia nos meios de comunicação impressa, da comunicação de massa, está se passando para os meios digitais sem fundamento. Um outro detalhe é que nesses meios digitais, a gente não tem só profissionais da comunicação trabalhando. Qualquer um é jornalista. Sim. Qualquer um pode publicar uma notícia. Qualquer um pode criar um veículo de comunicação. E isso é muito perigoso, porque um jornalista sabe os limites da sua profissão, sabe a responsabilidade do que ele tem que fazer. Uma outra pessoa que não é jornalista não tem compromisso com isso. Ou sequer, às vezes, desconfia dessa responsabilidade social e ética que ele tem. Bom, e nessa linha, essa certa ingenuidade que vocês estão falando pode causar prejuízos irreparáveis, não é mesmo? Pode causar atos de violência, pode mudar os rumos de uma eleição. As notícias falsas, elas podem ser trabalhadas como uma estratégia política e você, na hora de compartilhar, você nem sabe que você está trabalhando em prol de uma iniciativa de algum partido ou de algum elemento do cenário político nacional. Então, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, esse assunto está sendo muito trabalhado agora com o governo, nos Estados Unidos com a questão do Trump. Na Alemanha, o governo alemão está prevendo a criação de um órgão do governo para checagem de fatos, porque eles têm o receio de que as notícias falsas elas manipulem a opinião durante o processo eleitoral e a Alemanha não quer que isso aconteça, não é de interesse nacional que isso aconteça. Então lá está havendo a criação de um órgão que vai trabalhar com a checagem de fatos. No Brasil nós não caminhamos nesse sentido, nem saímos ainda da discussão. Da discussão. Agora, nos Estados Unidos tem a iniciativa do Facebook, que é da checagem dos fatos, de forma colaborativa, que os fatos que lá são compartilhados, eles sejam checados pelas pessoas. Coisa que também acontece no Wikipedia. As pessoas, elas poderiam checar. O que acontece é que, ao não exercer o seu senso crítico, elas usam a Wikipedia só como fonte de informação. Inclusive para trabalho acadêmico. Se algum aluno coloca lá a Wikipedia como fonte de pesquisa, você tem qual credibilidade daquilo? É uma credibilidade colaborativa, né? Pode falar. Inclusive, a gente tem que assinalar aqui também que a educação dos jovens hoje, não é? É uma educação muito em cima dos meios de comunicação, mas que não estimula esse senso crítico, né? Que os professores pedem os alunos para pesquisar na internet, eles vão lá, pegam, colam, recortam e colam, não é? Sem exercer um senso crítico sobre aquilo, sem estimular os alunos a duvidarem daquilo que eles estão lendo. Ou seja, o que eles pegam lá é tido como notícia, é tido como fato, né? A checagem da verossimilhança das fontes, por exemplo, isso não existe. Então, é necessário, eu acredito que esse assunto tem que aparecer nas discussões hoje sobre educação, de se criar disciplinas do tipo educação para a mídia. Educando as crianças, os jovens, a saber, a ler jornal, a ler notícia, a procurar distinguir o que é confiável do que não é confiável, a entender o que é fonte credível, fonte não credível, não é? Enfim, são questões que estão aparecendo agora mais prementemente, né? Bom, e nessa linha aí de checagem da informação, a criadora da agência Lupa, que é especializada em identificar notícias falsas, Cristina Tardáguila, enviou um vídeo enumerando alguns itens importantes na hora de reconhecer a veracidade de uma informação. Não acreditem que combate à notícia falsa é algo muito difícil de ser feito. Não, não é. Há técnicas muito simples que você pode seguir a partir de hoje para conseguir isso. Por exemplo, não compartilhe informações que contenham dados sem fontes. Não compartilhe informações que digam que A causa B numa relação causal simples, quase ingênua, quase boba. Não compartilhe informações que digam os números absolutos sem os números relativos e vice-versa. Às vezes algo subiu 100%, mas foi de 1 para 2 e continua sendo igualmente irrelevante. Assim, siga as plataformas que fazem fact-checking de forma profissional. Existe a International Fact-Checking Network, a IFCN. É um grupo de mais de 100 jornalistas, 100 plataformas de jornalismo reunidos nos Estados Unidos, que trabalham para identificar informações de má qualidade. Vamos lembrar que informação
é poder. Quem tem informação de melhor qualidade tem poder. E você precisa de uma informação de boa qualidade para tomar decisões no seu dia a dia. Professor Gerson, esses sites que desvendam boatos, eles devem crescer aqui no Brasil? Eu acho que eles devem crescer no Brasil. Quanto mais sites fazendo isso, menos o poder ideológico nesses sites acontecendo, né? Mas o interessante é que eles não causem censura, né? Eles vão avaliar a fonte, se ela é confiável, se não é, e vão dar um indicativo para o usuário da internet de que aquela informação ela está em questionamento, que ela não corresponde a determinados fatos, ou que a pessoa deve duvidar. Agora, essas agências elas não podem causar nenhuma espécie de censura. Então, é uma medida que tem que sim proliferar no Brasil. Essas agências, empresas ou ONGs, elas precisam ser incentivadas e trabalhar colaborativamente, inclusive dentro dos sites que a gente mais usa, Facebook, Twitter, outras redes, Wikipedia, etc. Eles têm que ser todos parceiros em prol de se evitar que uma mentira cause danos físicos, psicológicos, morais, éticos, políticos para o país. Falando em danos físicos, inclusive, essas agências elas têm tratado muito da questão do jogo da baleia azul, que é esse jogo que está sendo muito propagado na mídia, a história de adolescentes que estão se suicidando, né? Depois de desafios desse jogo. Esse é um jogo que veio de uma mentira, né? Já foi constatado em várias reportagens na Europa, onde nasceu essa história, de que, na verdade, as primeiras notícias falavam de fatos que não aconteceram, de jovens que não se suicidaram. E isso chegou ao Brasil e também ainda não há nenhuma comprovação de que as mortes investigadas no Brasil tenham a ver com o jogo. Ou seja, é uma mentira que pode estar causando um perigo real. Com certeza, como essas outras que vocês citaram no início, né, como foi citado aqui, causam um perigo de vida, não é? E um perigo na educação dos jovens. Esse caso da baleia, por exemplo, é um caso impressionante porque ele não há realmente comprovação de que as mortes de adolescentes se deram devido a esse jogo. O fato de adolescentes suicidarem, o que é muito triste, isso acontece há muitos anos. E muito antes da internet, a adolescência é um período de vida muito complicado, né? Em que as pessoas entram em crises muito violentas. Agora, atribuir isso a um game, a um jogo, a um problema de interação, não é? Com algo criminoso na internet é muito delicado e muito irresponsável até, porque isso não está checado. E o que a gente tem que verificar é a credibilidade das fontes. Quem é que está dizendo isso, né? De onde vem isso aí? Quer dizer, se isso não tem um lugar, como você mesmo colocou, uma origem, né, de credibilidade, a gente tem que desconfiar disso e começar a disseminar contra-informação. Investigadores, inclusive, mostram que alguns fizeram investigação de grupos onde estaria supostamente esse jogo da baleia azul, e esses grupos eles acabavam muito rapidamente, era uma brincadeira, e alguns adolescentes já estavam engajados e realmente não existiam. Quando você noticia que suicídios estão acontecendo a partir de um jogo, você atrai a atenção de todo mundo para aquele jogo. E todo mundo quer saber o que é, isso causa maior acesso a ele, os jovens eles vão querer conhecer. Então, assim, noticiar um fato tão polêmico quanto a relação entre um suicídio e um jogo, e você colocar isso nas redes sociais, atrai a atenção. Nós mesmos, de forma colaborativa, atraímos a atenção para aquele fato. E isso pode causar com que mais jovens estejam jogando, porque a mentira ela foi disseminada, atraiu atenção para uma coisa que inicialmente não existia. Eu queria ressaltar uma questão que o professor Gerson colocou muito bem aqui, que é a questão da censura. Não obstante todos esses problemas que a gente percebe, nada justifica a censura a esses sites, a censura a sites suspeitos de divulgar notícia falsa, mesmo porque a internet é um lugar de liberdade de expressão, né? A internet, no início, quando ela começou, as pessoas pensavam em proibir os sites pornográficos, um monte de lixo que tem ali, não é? Mas a internet é um lugar justamente onde cabe tudo, cabe de tudo ali. A educação de quem vai usar a rede é que vai fazer a diferença. Como disse a moça ainda há pouco, que falou sobre os critérios de detecção das inverdades, ela colocou muito bem essa questão. Ela disse o seguinte, não é saber, não é proibir a informação,
não é ter informação, é ter informação de qualidade. Então, hoje é muito mais importante a gente saber qual é a melhor informação do que ser simplesmente informado. A pessoa que se dá bem hoje é aquele que sabe selecionar qual é a melhor informação. Não é aquele que tem mais informação, necessariamente. E, para isso, a internet é um lugar valiosíssimo, riquíssimo, né? Onde a gente pode achar de tudo, o que quer, o que não quer, né? E a nossa liberdade, acho que tem que vigorar mesmo. Acho que a gente nunca pode fazer apologia da censura. Bom, agora a gente faz um intervalo e volta em instantes com a discussão sobre quais são as consequências da propagação de boatos e notícias falsas na internet. Até já! O Diálogo Brasil está de volta. Hoje a conversa é sobre boatos e notícias falsas na internet. Bom, no bloco anterior, o professor Luiz Carlos falou sobre a questão de que o boato, a notícia falsa é algo muito antigo, pré-histórico, você chegou a falar. E a gente falou muito sobre a internet, mas antes da internet se popularizar e antes dessas redes sociais, já tinham boatos e notícias falsas que causavam consequências estrondosas. Vamos lembrar o caso da Escola Base, que foi um caso de denúncia de assédio sexual contra crianças de 4 anos numa escola e que no fim se comprovou de que não teve nada do que foi divulgado. Essas pessoas tiveram prejuízos, segundo eles, eternos, e o problema nunca foi resolvido. Esse caso foi bastante analisado, esse caso foi motivo de muitos estudos, inclusive acadêmicos. Tem tese de doutorado sobre esse caso da Escola Base. E a gente vê aí 2 ingredientes que até agora a gente não falou muito sobre eles. O primeiro é a questão da celebrização da mídia, né? Como que as autoridades, as pessoas que são responsáveis e fontes de notícias, como que elas, com a sua vaidade natural do ser humano, né, se empolgam diante dos holofotes da mídia e acabam dizendo coisas que não deveriam estar dizendo, né, simplesmente porque estão sob evidência, estão evidenciados pelas luzes da mídia. Isso aconteceu no caso da Escola Base, em que um delegado, né, no caso ficou muito conhecido esse caso, o delegado exagerou na interpretação do que estava acontecendo, proporcionando às pessoas concluírem que havia casos de pedofilia na escola, né? E olha bem, isso foi junto com outro fato. A mídia deu muita cobertura para isso, porque naquele momento estava crescendo no país essa mentalidade do politicamente correto. A questão de condenar o bullying, condenar a pedofilia, condenar o assédio sexual, o assédio moral, essas questões politicamente corretas, que hoje já estão bastante na pauta de toda a mídia e na pauta da vida das pessoas mesmo, né? Mas naquela época isso estava começando. E esse assunto chamou muito a atenção, o delegado mesmo se empolgou ao dar as notícias sobre as investigações, falando até de questões que não tinham sido investigadas. Isso realmente ganhou o imaginário da população e deu o desastre que deu, né? Os dirigentes da escola foram punidos e depois se comprovou que não havia nada daquilo. E a escola fechou e eles nunca mais conseguiram se estabelecer. Eles nunca conseguiram mais se estabelecer. Bom, eu queria lembrar de outro caso contigo, professor Gerson. Uma dona de casa no Guarujá, Fabiane, foi espancada e morta depois de uma notícia falsa sobre o uso de crianças para magia negra. Fizeram um retrato falado, quando eles publicaram num site de notícias do Guarujá e identificaram como sendo ela a autora dessa magia negra com crianças. E, por fim, ela era mais uma vítima de notícias falsas. Mas, nesse caso, chegou à morte. Tem casos como esse que tem acontecido em muitos lugares. Nem sempre a gente consegue chegar a eles, certo? Mas esse foi muito emblemático, porque a violência ela foi evidente. A comunidade ela violentou essa mulher que estava voltando para casa sem saber de nada, certo? A notícia foi veiculada numa página do Facebook do jornal. As pessoas, durante a tarde, elas começaram a ver que aquela foto se parecia com a Fabiane
E a Fabiane, voltando para casa, sofre uma violência por um fato que ela nem sabe de onde surgiu. E a família assustadíssima, porque, veja só, ela tinha uma conduta correta, certa. E, de repente, por uma dinâmica de rede, por uma violência que a coletividade, sem apurar nada, sem verificar nada, construiu, acabou ocasionando a morte da Fabiane. E assim, outros tantos casos de violência que têm acontecido, especialmente contra meninas, porque as meninas ainda se espera, infelizmente, uma condição moral das meninas. Então, hoje nós temos o compartilhamento de nudes, nós temos coisas acontecendo, sendo usado contra essas meninas, notícias sendo construídas contra meninas, e que tem ocasionado suicídio, tem ocasionado morte, tem ocasionado muitos problemas psicológicos para elas. Então, a violência que as notícias falsas, ou mesmo o cyberbullying, tem ocasionado em cima da vida de meninas, especialmente as meninas que vivem em situação de vulnerabilidade, é enorme. Então, o cuidado ao compartilhar uma notícia falsa precisa estar a todo momento na vida de quem compartilha. Porque ao compartilhar uma notícia falsa, você está legitimando aquela notícia para a sua rede de amigos, que pode compartilhar para uma outra rede de amigos, e isso chegar a milhares de pessoas, que podem ocasionar um dano à vida de quem aquela notícia se refere. E as pessoas podem, inclusive, serem culpabilizadas, isso pode tornar um crime mesmo. É preciso incluir essa pauta na discussão da cidadania, da consciência cidadã. Não é só jogar lixo na rua, que agride a sociedade, não é só colocar música alta, é também compartilhar notícias que a gente sabe que não tem fundamento, ou que a gente desconfia de que o fundamento não seja ético, não seja verdadeiro, que ali existam mais interesses escusos do que explícitos, não é? Enfim, é consciência cidadã também, isso faz parte da consciência da cidadania, não compartilhar esse tipo de coisa. Não é só o autor que tem culpa, então vamos deixar isso claro, né? Não é só o autor da notícia falsa, mas quem compartilhou também é culpado por um até possível crime. A gente não colocaria em termos de culpa, mas de responsabilidade, é uma diferença. A culpa é uma questão muito cristã e que não tem aí um outro peso, mas a responsabilidade cidadã, eu colocaria nesse aspecto, a responsabilidade social, a responsabilidade que cada um tem que ter em relação a si mesmo e as pessoas com as quais ele convive. É importante que as pessoas saibam que ao compartilhar a notícia, elas estão endossando a notícia. Você empresta a notícia a sua credibilidade, dependendo da credibilidade que você tem. Então, se um influenciador digital, uma celebridade, ela compartilha uma notícia, parte dela vai junto. Porque ela já deveria ter avaliado se aquele fato era ou não era, agora ela está passando adiante. Então, quem produz uma notícia falsa e quem compartilha a notícia falsa tem que ter a responsabilidade sobre os danos que isso vai causar. E geralmente não respondem, né? Hoje a legislação penal ela já entende que injúria, calúnia, difamação são crimes, com a possibilidade de detenção de 3 meses a 2 anos. Então, a maior parte dessas notícias, inclusive a que a gente comentou aqui, trabalham em cima da calúnia, difamação ou injúria. Então, essas pessoas, tanto as que compartilham quanto as que produziram, elas estão cometendo esse crime. Então, as pessoas têm que entender que disseminar informações falsas gera danos para quem a notícia fala e gera danos para você também como culpa e penalização dos teus atos. Então, Teve inclusive um fato, só para destacar isso que você acabou de comentar, de um veterinário que só surgiu um boato na internet que ele teria maltratado os animais e não era verdade. E não acharam o autor do texto, mas encontraram uma das primeiras pessoas que compartilhou, uma senhora. E ela teve que pagar uma indenização de R$10 mil a esse veterinário. Então foi um dos primeiros casos, eu acredito, que ele teve repercussão de um dano causado por um compartilhamento, não o autor da ação. Quando a gente estava construindo o texto, eu ajudei na construção do texto do Marco Civil da Internet, havia um trecho onde nós trabalhávamos a questão da violência contra a mulher na internet. E nós queríamos, enquanto Câmara dos Deputados, incluir ali um conceito, que era o conceito de que a culpa ela também era de quem compartilhava as imagens das mulheres coletadas em ambiente íntimo. Porém, na atividade política se entendeu que a gente não tinha como penalizar a pessoa que compartilhava porque ela talvez não sabia a origem daquilo.
mas a gente tem como culpabilizar sim. A gente sabe quem compartilha, e quem compartilha às vezes traz mais dano do que quem cria. Às vezes você pega uma foto e distribui para um grupo de 5 amigos. A foto ficou fechada naquele grupo de 6 pessoas, 5 e mais você. Agora, se uma dessas compartilha para 1000, ela tem uma grande parte da responsabilidade sobre o que aconteceu. Nós ouvimos o jornalista Edgar Matsuki, que criou o site boatos.org para desmentir notícias falsas que circulam pela rede. Existem 3 tipos de boatos que são os mais graves que circulam na internet. O primeiro é aquele que imputa um crime a uma pessoa que é inocente, que ela não cometeu. Isso tem acontecido muito na internet porque existem pessoas que divulgam fotos de outras pessoas acusando, por exemplo, de sequestrar crianças, de ser assaltante de banco, até casos de estupros. Outro tipo de boato que também chama muita atenção na internet são os boatos envolvendo curas milagrosas para doenças graves, como por exemplo o câncer. Isso me preocupa muito porque as pessoas podem parar o próprio tratamento que elas estão fazendo e tentar curas alternativas. Agora, em relação à quantidade, sem dúvida os boatos que mais circulam na internet são os que envolvem política. Talvez até por ser um tema que tem chamado a atenção nos últimos anos, dada a própria polarização que a gente tem tido na política nacional, muitos sites têm surgido na internet justamente para fazer essa difamação de vários nomes de políticos. Uma porque dá audiência e aí os sites conseguem ganhar com os próprios anúncios. 2 porque alguns grupos políticos se beneficiam quando outros grupos políticos acabam sendo difamados. Bom, professor Luiz Carlos, a gente até falou muito sobre a questão da política, sobre a questão desses boatos, mas um ponto que foi tocado agora interessante é esse perigo da saúde. Esses boatos de cura de doenças, de tratamentos alternativos, e as pessoas acabam parando o tratamento, parando de tomar o remédio, como foi falado agora há pouco na entrevista. É uma outra consequência maléfica dos boatos, que a gente não tinha comentado ainda, né? Pois é, a gente vê que esse tipo de boato ele vai afetar justamente um setor da sociedade em que a comunicação não é muito transparente. O setor da saúde, o setor dos fármacos, né? As notícias são altamente censuradas, filtradas, não é? Então, se alguém descobriu uma pílula maravilhosa que cura o câncer, e essa pílula é proibida, e essa pessoa é um brasileiro, não é? Como surgiu há pouco tempo, essa questão da pílula contra o câncer, não é? Isso dá isso desperta uma curiosidade muito grande das pessoas, porque está mexendo com coisas muito importantes em termos de comunicação. A principal doença que mata, que ainda é o câncer, não é? Um brasileiro que teria inventado a cura do câncer. Então, veja bem, isso tem ingredientes de comunicação, de noticiabilidade, como a gente aprende na faculdade de jornalismo, critérios de noticiabilidade, né? Fantásticos. E quando essas coisas se juntam, elas são explosivas, realmente elas tomam espaço mesmo na mídia, né? A gente está cansado de ver também, por outro lado, alguns estereótipos manjados, do tipo, o limão faz bem, não, o limão faz mal, não, o ovo é ruim para o colesterol, não, agora o ovo é recomendado para diminuir o colesterol, né? Volta e meia essas notícias vão e voltam, elas trazem inclusive contradições, paradoxos, né? E as pessoas parecem que vão alimentando esse tipo de situação que gera uma indefinição. Mas, por outro lado, também vai deixando as pessoas mais escoladas em relação a isso, né? Se hoje, por exemplo, o óleo de coco, né, que é dito como aquilo que faz bem para a saúde, já tem gente dizendo que faz mal e que provoca até câncer, quer dizer, as pessoas não vão olhar para uma e outra notícia do mesmo jeito que olhavam antes, né? O contraditório, de certa forma, até é bom, porque ajuda a criar um senso crítico. Bom, e as vítimas não são só as pessoas, necessariamente, como os exemplos que a gente deu agora. Instituições também são afetadas, inclusive serviços públicos são afetados, né? Nós tivemos aí o caso do boato que se espalhou muito rapidamente pelo Brasil de que ia acabar de pagar e não ia ter mais pagamento de Bolsa Família. E as pessoas lotaram as agências da Caixa, teve quebradeira, teve suspensão de atendimento. Ou seja, às vezes prejudica o próprio cidadão, não uma pessoa especificamente, né? Veja, nesse caso há um interesse, né? Como a gente comentou no começo, acho que toda a nossa conversa está pautada nisso. As pessoas que produzem notícias falsas têm um interesse. Uma notícia dessa que é produzida dizendo que o Bolsa Família vai acabar tem um interesse político.
E as pessoas, ao analisar essas notícias, têm que ter consciência disso. Né? Veja, as instituições públicas, elas têm uma credibilidade baixíssima. Uma notícia que vem, um governo, muitas vezes não tem a credibilidade mais alta do mundo. Uma notícia que vem mostrar e legitimar isso vai ser altamente compartilhada, ainda mais mexendo com uma coisa que é cara às pessoas. Certo? O Bolsa Família é um programa que interessa a muitas pessoas. De repente surge uma notícia que vai acabar, isso sem saber se é verdade ou não é verdade, já começa a criar um desespero. A possibilidade de ser já gera um desespero geral. Então começa assim um compartilhamento, e isso é muito alinhado a um posicionamento político de alguém, certo? E isso vai acabar gerando um caos para a instituição que muitas vezes não está preparada para responder a isso. O Ministério da Saúde, ele tem no blog da saúde, ele busca pegar as notícias falsas, trazer para o blog e desconstruí-las, mostrar, olha, isso que vocês estão compartilhando, inclusive pega as mesmas imagens, olha, isso que vocês estão compartilhando é falso. Então, é uma tentativa de, dentro do mesmo meio que a internet, buscar desconstruir isso, a própria instituição fazendo. Bom, professor Luiz Carlos, estamos chegando ao fim. Suas considerações finais sobre boatos e notícias falsas. Bom, as finais seriam as iniciais, né? As mesmas que a gente começou essa conversa, o que não significa que a gente rodou em cima do mesmo assunto. A mentira é da natureza humana, não é? É da mente humana. A gente cria ficções, a gente inventa coisas, inventa filme, novela, romance, literatura, tudo isso é mentira, não é mesmo? Quer dizer, o nosso imaginário é movido a mentiras. E quando a gente fala nessa mentira que engana e causa prejuízo às pessoas, a gente está falando na enganação, mais do que mentira. Aquela fantasia, aquela ficção que é criada com o propósito de trazer prejuízo às pessoas. Aliás, é nesse sentido que a gente usa a palavra mentira, que não tem essa acepção. Mentira é toda atividade da mente, por isso é mentira. Não é? E o que nos distingue dos outros animais é que nós temos mente. Então nós somos capazes de fantasiar, de imaginar e de criar ficções. Isso é muito positivo, porque é isso que faz a cultura humana. Se não houvesse a mente, não haveria a cultura humana. O que nós temos aqui que discutir não é essa mentira da ficção que distorce a realidade sempre de alguma maneira. As melhores notícias jornalísticas distorcem a realidade também, porque ali também tem interesses. E não é isso que a gente está discutindo. A gente está discutindo daquela distorção proposital feita para enganar e trazer prejuízos e trazer socialmente, né, efeitos que não são éticos, que vão favorecer uns em detrimento da maioria. Porque o que é ético? Fazer o bem para o maior número possível de pessoas. Quando a gente usa a mentira para trazer benefício para um ou outro e prejuízo para uma grande massa, isso é antiético, isso é criminoso, não é? É isso que a gente está discutindo. Então não é a questão da mentira, mas a dose de mentira que as coisas têm, não é? E o que tem por trás desses interesses. Professor Gerson, suas considerações finais. Bom, só queria dizer que as redes sociais, elas são uma prática que já inunda a nossa vida. Nós temos que ter alguns cuidados com elas, usarmos elas de forma responsável, mas elas trazem muitos benefícios para nós. A gente só tem que trabalhar elas de uma forma certinha para fazer com que todos ganhem com os benefícios que elas trazem. O Diálogo Brasil termina aqui. Eu agradeço a presença dos professores Luiz Carlos Iasbeck e Gerson Scheid, da Universidade Católica de Brasília. Muito obrigada pela presença de vocês. E se você quiser saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Na segunda que vem, o Diálogo Brasil está de volta às 10 da noite. Até lá!